Mateus, capítulo de número 23, versículo 23 e 24. Está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, fazer essas coisas, devias fazer, porém, essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engoleis um camelo. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na noite desse dia, alegres, felizes e satisfeitos por estarmos na Tua presença. Estamos, meu Deus, a concluir mais um ciclo. Há alguns dias se fechará o ano de 2025 e iniciará o 2026. E buscamos já a Tua graça para concluirmos este e iniciarmos o outro. Venha falar aos nossos corações e com a Tua santa palavra nos alimentar, para que possamos ser fortificados e fortalecidos e assim seguirmos firmes na Tua presença. Este é o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Eu penso que não existe nada mais importante para o reino dos céus, para o reino de Deus, para o próprio Criador, do que a salvação da sua alma. Pois escrito está na Bíblia que adianta para o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E isso é algo, queridos irmãos, que me incomoda no bom sentido da palavra, desde os primeiros passos da minha fé. A propagação do Evangelho, a divulgação do Evangelho, a apresentação da palavra, a comunicação sobre o nome de Jesus. Nada pode ser mais valioso, mais importante, mais cuidadoso para o cristão do que o anúncio do Evangelho. Se você deseja ser alguém grande, importante, conhecido e reconhecido pelos céus, proclame a palavra de Deus. E quando eu falo isso, eu não falo dos meus botões, dos meus pensamentos, porque quando alguém perguntou a Jesus sobre João Batista, ele disse que João era o maior homem já nascido de mulher. Com relação a João, não teria Tutankhamon, faraó do Egito, Herodes, Nabucodonosor, Senaqueribe e outros grandes que você conheça na terra, pelos feitos que tenham realizado, não chegam aos pés de João, como aquele que é nascido de mulher. Mas se você me perguntar qual foi o grande feito de João, qual foi a grande obra de João, se você me perguntar quantos milagres João fez, quantos cegos João fez enxergar, quantos paralíticos João fez andar, quantos leprosos João purificou, quantos demônios João expulsou, ou quantos mortos ressuscitou, eu afirmo para você com base bíblica que nenhum.
João nunca fez um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar, nunca expulsou um demônio, nunca purificou um leproso, nunca ressuscitou um morto. Mas aí vem Jesus e diz que João é o maior homem já nascido de mulher. Como entender isso? É fácil. É porque João anunciava o reino de Deus. João preparava as pessoas para a chegada de Jesus. Era o porta-voz, o anunciador, o arauto, anunciando que Jesus havia de vir, preparando o povo para a chegada do Messias. E isso é o que nos faz grande diante de Deus. E quando eu falo isso, amados irmãos, e obviamente que a gente medita na palavra, estuda a palavra, eu comecei a refletir sobre essa mensagem que Jesus fala para os escribas e fariseus. É um texto longo, eu vou resumir aqui alguns versículos, mas a partir do 13 ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais a porta dos céus diante dos homens, pois vós não entram, nem deixa os que querem entrar. Veja, Jesus está reprovando os escribas, que eram doutores da lei, homens destros, habilitados ou hábeis para escrever a palavra, conhecedores da lei. No entanto, eles nem entravam no reino e nem permitia quem queria entrar. Então Jesus vai reprová-los por esta posição, essa postura que eles tinham. E ele prossegue: ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Aqui Jesus já está falando que eles tentavam transparecer algo de santidade diante dos demais. Ele vai explicar melhor mais na frente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Deixa eu explicar isso aqui para você. O que é prosélito ou o que é proselitismo? É o seguinte: nós somos crentes, então quando nós pregamos a palavra para alguém e tentamos convencer aquela pessoa a ser crente, isso é proselitismo, isso é fazer proselitismo. O judeu eram da religião judaica, então às vezes ele pregava para os gentios e tentava convertê-los ao judaísmo. Aí ele diz: vocês andam pelo mar, vão não sei para onde, rodeiam a terra para fazer um prosélito, e depois que vocês o fazem, vocês os tornam 2 vezes mais filho do inferno. É semelhante nós como igreja irmos lá fora em busca da alma perdida, e depois que ela vem para a igreja, nós tornamos ela uma pessoa pior do que quando ela era do mundo. Então ele está nos ensinando que quando nós trazemos alguém para a igreja, é com o objetivo de que essa pessoa seja melhorada, mas ela vai ser melhorada mediante o nosso comportamento. Ele prossegue dizendo: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior? É o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Por que eu tento trazer esse entendimento para a igreja? Oxalá que todos pudessem estar aqui para entender essa revelação. O que Jesus está ensinando aqui é que nós
estamos preocupados com coisas pequenas e esquecendo das coisas grandes diante de Deus. É que nós nos desgastamos, nos esforçamos, brigamos, lutamos por coisas pequenas e nos esquecemos das coisas essenciais e importantes diante de Deus. É por isso que eu comecei dizendo que o que conta para o reino de Deus é você em uma casa onde o marido vive em pé de guerra com a mulher com o marido, o pai com o filho com o pai, a filha com a mãe com a filha, onde existe aquele inferno, aquela tormenta, aquela luta, e você vai lá com o poder da palavra e do nome de Jesus, prega o evangelho. Aquela pessoa vem para a igreja e quando ela chega na igreja, ela encontra paz na sua alma, ela encontra um povo que lhe abraça, que lhe recebe e faz com que ele desfrute da paz que é vindoura dos céus. Eu escutei uma coisa por esses dias, eu vou até pedir licença ao irmão para falar. Está ali o nosso irmão Samuel, está ali também o Miguel, que me admirou cantando. E eu conheço o Samuel há muito tempo, desde Maceió. O irmão dele foi meu cunhado há muito tempo, é pai de 2 sobrinhas minhas. E ele fez o concurso, veio trabalhar aqui em Messias e estava congregando na co-irmã, na outra igreja. E ele sempre falava para Maurília, vamos congregar lá com o pastor Cícero. Depois ele me falou isso, foi assim, Samuel? E ela, não vou não quero não, aqui tá bom, não sei. Depois de muita insistência, eles vieram. Sabe o que ela disse? Porque eu não fui antes. Não sabia que era tão bom ali. Rapaz, como eu fui abraçado, como eu fui querida, como eu fui bem recebida. Não foi assim, Samuel, que ela disse para o senhor? Está entendendo, irmão, o que é que faz a diferença? Ela estava no lugar bom, veio para cá e achou melhor. Imagina alguém que está lá no mundo perdido, nas drogas, nas brigas, o casamento já acabando, tudo de perna pro lado, de ponta cabeça, a ponto de ter morte, ter desgraça. Aí ela vem para a igreja e chega na igreja, ela acha paz, é abraçada. E ela vai dizer, como é bom servir ao Senhor, como é bom estar no meio do povo de Deus. Eu me lembro de quando eu me converti com 19 anos de idade, mês de novembro, janeiro, o presidente do ministério fez uma reunião com os jovens, quero todos os jovens aqui, domingo à tarde. Eu pensei que eu não podia ir, eu estava muito novo, achava que não me era permitido, mas alguém passando na frente da igreja me viu que ia passando para um lado, ele para outro, disse, não, rapaz, você tem que ir para aí, você não é jovem também? Eu disse, para ir, agora. Fui. Aí ali se determinou o coordenador, a regente, o dia do ensaio, o dia do culto do jovem. No primeiro ensaio que teve, pense como eu fiquei feliz. Ali no meio dos jovens, aquela coisa saudável, salutar, aquela alegria, a gente brincando de forma saudável, de forma feliz. Eu disse, como é bom ser crente, nunca mais eu deixo de ser crente. Nem imaginava que ia ser pastor, nem passava pela cabeça, nem sabia que podia ser pastor, irmão. Eu queria e quero é ser crente, adorar a Deus. Quando me foi dada a missão de ser porteiro, eu tinha uns 9 meses de crente, irmão, e eu me alinhava, fui lá na loja chamada Ocasião, vendi os paletó usados, eu comprei uns 2, ganhei umas gravatas do seu Valfrido, que era o gerente do Bom Preço, eu trabalhava lá. Também do chefe da moda masculina, ele usava gravata, eu pedi, eles me deram um bocado. Só que no dia que ele me deu, tinha uns vigias lá que era crente, aí pegaram as melhores, só deixaram, eu fiquei bravo demais. Então eu ficava ali na porta e pense no prazer que eu tinha, irmão, de receber as pessoas. Meu irmão, paz do Senhor, seja bem-vindo, vou arrumar um lugar para você. Então, transmitia para quem chegava alegria, paz, gozo,
E o meu desejo sempre foi, irmão, ver o sucesso, o crescimento, a prosperidade da obra do Senhor. Quando eu falo isso, eu não falo no sentido humano, financeiro, material. Eu falo crescimento espiritual. Porque se esse ambiente, queridos, se nós que formamos o ambiente, porque essas quatro paredes não têm vida, esse forro não tem vida, essas cadeiras não têm vida, são inanimados. Quem tem vida sou eu e você. Então nós geramos neste ambiente um ambiente de satisfação, um ambiente de prazer, de alegria, que quem veio hoje fica com vontade de vir amanhã. E quem vier amanhã fica com vontade de vir depois de amanhã. Alguém pode até chamar para ir para a pizzaria, para ir para a churrascaria, para ir passear na beira da praia, para ir tomar sorvete lá no shopping, aleluia. Mas na mente e no coração dele está dizendo: eu vou para a igreja. Pense num lugar bom, pense num lugar maravilhoso, pense num ambiente agradável, feliz, é a igreja. Mas isso é possível, se torna realidade, se nós criarmos este ambiente. Mas os escribas e os fariseus, eles colocavam, está aqui no texto, fardo pesado sobre as pessoas, faziam cobranças extremas para as pessoas. Eles mesmos não queriam fazer, mas eles cobravam. Está no texto, versículo 18. Ou melhor, versículo 20. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e o que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 23. Porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que é que Deus está me ensinando aqui? Veja, ele segue dizendo: a justiça e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, sem deixar de fazer aquelas. Porque eles faziam as coisas pequenas, mas omitiam, não faziam as coisas grandes e importantes. Então eu tenho que ter essa compreensão, eu tenho que ter essa noção. Eu sei que quem está começando no Evangelho, dando os primeiros passos, ainda está vislumbrando, descobrindo coisas, e neste afã, nesta empolgação no bom sentido da palavra, gera-se expectativas e sentimentos que são compreensíveis. Por exemplo, eu lembro que quando eu era menino, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, a gente morava numa casa alugada lá em Capela, e o dono da casa, eu não sei se ele morava em outra cidade, ele veio cobrar o aluguel, pegar o aluguel, e nesse dia ele decidiu dar uma olhada dentro da casa, como a casa estava, como não estava, pediu licença, meu pai e minha mãe disse: pô, não, o senhor é o dono da casa, pode olhar. Quando ele fez gesto de que entrar dentro de casa, eu corri por debaixo do braço dele. Na cozinha tinha uma meia parede com uns ferros, tipo uma grade lá, e eu era pequeno, e de vez em quando eu botava uma cadeira, passava a perna e me encanchelava naqueles ferros, e ficava ali balançando as pernas. Para mim aquilo ali era um local muito bom, muito agradável. Aí eu saí correndo e vou subir ali, ele vai dizer: eita, que menino esperto, eita, que menino sapeca, eita, que menino, olha, esse menino aqui é um tampa mesmo. Quando eu subir aqui, ele vai dizer: esse menino é desenrolado. Aí eu corri por baixo do braço dele, paz, e me pendurei lá, fiquei esperando ele chegar e sorrindo. Aí quando ele chegou perto, ele disse: desça daí, seu menino, seu moleque desobediente, desça daí, rapaz, tá fazendo o quê? Menino, aquilo me deu uma vergonha.
Eu disse, eu pensei que ele ia me elogiar. Pensei que ele ia dizer que eu era um menino forte, robusto, forte, disposto. Ele me passou, foi um gato, né? Assim, né? Aí quando ele foi-se embora, aí a minha mãe chegou perto de mim. Agora o dono da casa vai olhar a casa, esse moleque ainda por cima vai estar subindo nas paredes. Se o homem reclamasse, eu digo, eita, meu Deus do céu. Criança que às vezes não tem noção do que lhe envolve, mas são fases que vão gerar e vão desenvolver um entendimento e um crescimento no amanhã. Glória a Deus. Aí ele diz no versículo 24: guia cegos, que coais um mosquito e engoles o camelo. Veja, os escribas e fariseus, eles eram tão, digamos assim, legalistas, religiosos. Eles tinham uma preocupação tão extrema com detalhes da religião, que eles às vezes coavam um mosquito e engoliam um camelo. Isso é, querido, quando a gente às vezes censura, discrimina, aponta, castiga, disciplina coisas pequenas e não observa as coisas grandes. Não consegue ter noção das coisas grandes. Ele diz mais, versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior. Exterior é a parte de fora do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e sujeira. Eles tinham uma preocupação tão grande que eles almejavam ter uma aparência de santidade, uma aparência de obediência, uma aparência de fiel, porém dentro eles estavam contaminados, praticavam aquilo que era desagradável e rejeitado pelos céus. Mas ele não para aqui, irmãos. Esse texto é muito longo. Se você depois quiser ler em casa o capítulo 23, de ponta a ponta, faça isso. Fariseus cegos, limpa primeiro o exterior, a parte de fora do copo, ou melhor, o interior, a parte de dentro do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ele está dizendo aqui, queridos, que o mais importante é se limpar por dentro. Depois que você se limpar por dentro, você vai ter o cuidado de se limpar por fora. Porque às vezes nós, eu estou me colocando, nós está englobando todo mundo, nós queremos apresentar uma limpeza externa para sermos aprovados pelo homem. Mas a Bíblia, irmãos, está pouco se lixando para a aprovação do homem, para o que o homem diz ou para o que o homem fala. É por isso que o apóstolo Tiago diz assim, 1 Timóteo 2,15, se a memória não me falha: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. A sua preocupação, a minha preocupação, aleluia, é nos apresentarmos aprovados diante de Deus. Eu não sei a sua luta no seu particular, na sua casa, no seu secreto, eu não sei. Eu só sei que eu luto, mesmo sem você me ver, mesmo sem ninguém me ver, mas eu estou lá lutando, porque a minha preocupação não é simplesmente a aprovação humana terrena, mas a aprovação dos céus. Está escrito, João pregando, ele disse assim: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aliás, o próprio Senhor Jesus. Mas se o que faz a vontade do Pai que está nos céus.
Ele prossegue dizendo: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, e em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Aí a Bíblia diz que ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora me responda de forma genérica, de forma retórica: curar é praticar a iniquidade? Fazer o cego ver é praticar a iniquidade? Fazer o aleijado andar é praticar a iniquidade? Expulsar demônio é praticar a iniquidade? Não é. Mas ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando é que isso vai se tornar iniquidade? Quando o meu intuito é fazer para que o meu nome seja famoso, seja conhecido, seja exaltado. Então isso se torna iniquidade. Então Deus, ele vai cobrar de mim que eu preciso me enquadrar na sua vontade. Ele prossegue dizendo, versículo 27: ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostrais belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Veja a denúncia, a crítica e a reclamação que o Senhor vai fazer aos fariseus. Por quê? Porque na sua presença, na minha presença, na nossa presença, eles eram alinhados, falavam bonito, aquela coisa assim, não contava nenhuma piada. Não, estou dizendo, nós somos crentes. Ei, peraí, entendeu? Mas quando você não estava vendo ele, meu irmão, quando ele estava lá na patotinha, lá na escola, lá no trabalho, eu não vejo, os irmãos não veem, mas Jesus Cristo vê. Então os fariseus e os escribas tinham essas características. Lembra que até teve dois que foram orar no templo? Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu dizia assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Aí a Bíblia diz, está no texto. Aí ele virou-se para o publicano e disse: não sou como esse publicano. Aí a Bíblia diz que o publicano não tinha coragem nem de olhar para o céu, ele orava de cabeça baixa, envergonhado, porque com certeza os outros que estavam ali estavam apontando para ele, estava dizendo: esse é um publicano. Publicano tinha o chefe dos publicanos e o publicano. Por exemplo, Zaqueu era chefe dos publicanos. O chefe, ele tinha um grupo, e ele chamava aquele grupo e mandava eles, sabe, loteava, fazia as regiões: você vai cobrar o imposto nessa região, você nessa região, você aqui. E saiu o grupo, e o publicano, ele era um cobrador de imposto. E normalmente os publicanos eram ladrões. Por quê? Porque o imperador que queria o tributo, ele chegava para o governador, no caso Pilatos, e dizia: cobre 5 reais de imposto. Aí ele mandava o chefe cobrar 10. O chefe chamava a equipe e mandava cobrar 15. A equipe cobrava 20. Cada um ficava com um pedaço. Então o povo de Israel odiava os publicanos, porque além deles roubarem, além dele cobrar os impostos e roubarem, eles eram judeus, eles eram da mesma pátria, da mesma nação. Então eles roubavam os próprios irmãos. Aí era que eles ficavam revoltados. Então ninguém gostava de publicano, ninguém ia com a cara do publicano, louvado seja Deus. Aí
Aí ele lá orando, ele foi para o templo, irmãos. Ele foi para o templo. Mesmo em uma situação desta natureza, ele foi, porque tem horas, irmãos, que eu e você fazemos algo que vai desagradar aos céus, que vai desagradar ao Senhor. Aí de repente Satanás, ele tenta te barrar, te parar. Sabe por quê, irmãos? Jesus Cristo opera no meio da igreja, faz milagre, batiza, renova, cura. Mesmo eu e você sendo tão falhos, tão fracos, louvado seja Deus, que tem hora que você vem para a igreja envergonhado, cabisbaixo, com medo, assustado, pensando que Deus vai usar o pastor, vai usar o pregador, vai usar um vaso para revelar a situação. Mas você vem, é isso que deixa Satanás com raiva, é isso que deixa Satanás revoltado. Por quê? Porque mesmo falho, mesmo fraco, mesmo com defeito e pecados, você insiste, você não desiste, você não se entrega, você não se rende. Eu vou mesmo assim, Senhor, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar te querendo, eu vou continuar te adorando. Louvado seja Deus. Aí Jesus Cristo vem e faz maravilha nas nossas vidas, irmãos. Jesus Cristo vem e opera coisas grandes nas nossas vidas. Porque Ele não opera porque nós somos santos, não. Jesus não faz milagre nas nossas vidas porque nós somos santos, não. Porque nós somos perfeitos, não. Ele faz exatamente por essa disposição que nós, aleluias, nos colocamos diante dEle. Glória a Deus. Mas ele prossegue dizendo, versículo 28: assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Louvado seja Deus. Veja qual era a situação dos escribas e dos fariseus. Já disse que os escribas eram doutores, homens hábeis na lei, doutores, escrivãos, emanuenses da Bíblia. Os fariseus, que era o grupo mais famoso, e todos nós, disse certo pregador, temos um pouquinho de farisaísmo. Por quê? Porque o fariseu, ele crê em vida após a morte. O fariseu, ele crê em anjos. O fariseu, ele crê em vida eterna. A palavra fariseu quer dizer separado. E a maioria das pessoas, o próprio apóstolo Paulo, ele era fariseu. Lembra que um dele está sendo julgado por um imperador chamado Festo, se eu não me engano é Festo, Félix, eu não lembro com clareza. E quando ele está sendo julgado, ele vê que tem dois grupos, chegam dois grupos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus não creem em anjo, não creem em vida após a morte, não creem em vida eterna. Foram os saduceus que um dia chegaram para Jesus e disseram: Senhor, houve entre nós uma mulher que casou-se 7 vezes e não gerou filho. Na outra vida, de que ela será mulher, visto que ela teve 7 maridos? Porque para eles não tinha vida, não tinha anjo, não tinha vida após a morte. Já os fariseus acreditavam. Aí Paulo, quando viu que tinha fariseus e saduceus, ele disse: irmãos, eu estou sendo hoje aqui julgado, porque eu acredito em anjo, acredito em vida após a morte e acredito em vida eterna. Aí a Bíblia diz que começou uma confusão entre os fariseus e os saduceus, porque os saduceus eram contra isso. Paulo usou de estratégia para se sair dessa situação, e outros exemplos mais que eu não vou falar aqui, porque eu quero terminar com um tempo agradável para os irmãos retornar, aleluia, porque eu sei que tem gente que está preparando ainda o peru para amanhã.
não, irmão. Nem uma galinha de capoeira. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não se iluda tanto com os festejos do Natal, não. Isso é uma mistura muito complicada sobre a data do nascimento de Jesus, sobre o Deus Sol e tudo. Celebre o nascimento de Jesus, mas não se iluda com Papai Noel, com esse negócio aí, Papai Noel na verdade é um demônio, é um duende. Na verdade ele era verde, a roupa dele era verde. A Coca-Cola, segundo eu escuto falar, foi que colocou a roupa vermelha para combinar com o rótulo dela e tal. Glória a Deus. Então não se iluda não. Mas gostaria de deixar essa reflexão para os amados irmãos. E quero, claro, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, toque na sua alma, no seu espírito, e você passe a ser, como Abraão, uma bênção. Uma bênção na igreja. Que as pessoas que aqui chegarem tristes, derrotadas, falidas, desanimadas, possam achar em você um ombro amigo, uma mão, um apoio para ela se alegrar. Porque quem vem lá de fora para este lugar, irmão, vem cheio de lutas, cheio de problemas, vem na esperança de que quando chegar aqui vai encontrar paz, vai encontrar alegria. Mas se você não tiver paz em você mesmo, você não vai conseguir transmitir essa paz. Então ora ao Pai, ora ao Eterno, porque o meu sonho, queridos, aleluia, eu não quero simplesmente uma igreja cheia, simplesmente cheia. Eu quero que ela seja cheia para que a gente trabalhe. Você sabe onde é o lugar que tem mais doente? É no hospital, não é isso? O hospital não é o lugar que tem mais doente, mas quem vai ali vai fazer o quê? Ficar curado. O hospital é um lugar de cura, mas é o lugar aonde tem mais doente. Assim é a igreja, queridos. A igreja é um lugar de restauração, transformação. E é por esta razão que é cheia de gente que precisa ser restaurada e transformadas. E eu e você temos esta missão, essa tarefa. Se alguém chegar triste aqui, irmãos, vamos fazer por onde ela sair alegre. Se alguém chegar vazio, vamos fazer por onde ela sair cheia. Se alguém chegar desanimada, vamos fazer por onde ela sair animada. Se alguém chegar caído, vamos fazer por onde ele sair de pé, queridos. Não vamos acabar de derrubar, não. Seja uma bênção na mão do Senhor. Estava conversando com a irmã por esses dias. Pastor, ore pela minha filha. Ela trabalha tanto, se esforça tanto, corre atrás e tal, constrói e tal. Mas o companheiro dela não ajuda. Ela corre e ganha. Ele só quer gastar, só quer passear, não ajuda. Sabe o que é isso, irmão? É quem não sabe o valor do esforço. Quantas vezes ali no Barro Duro, quando a gente começou, eu saía para visitar, irmãos. 2 horas da tarde, 3 horas, às vezes 1 hora. Sol quente, suado, cansado. Essa mesma batida. Às vezes quando a gente dava uma esmorecida para recuperar as forças, era que eu parava assim na esquina e ficava olhando para o tempo. Meu Deus, ajuda. Aqui mesmo, esse irmão, não está aqui a pessoa para testemunhar, que a pessoa estava no dia. Eu visitando, tinha um rapaz que tinha vindo de fora morar aqui, e acabou se engraçando de uma irmã que congregava aqui com a gente, e foram morar junto, e eu sempre saía para visitar, passava lá, irmão, às vezes chamava, às vezes atendia, às vezes não estava, e quando fui eu passei, chamei, não atendeu ninguém, eu saí visitando. Aí quando eu estava aqui, na rua ali do irmão Laurindo, estava o irmão Fernando e a irmã Bete. Depois você conversa com ele, só não pergunta o nome da pessoa, viu? Eu estava lá conversando com ele, de repente lá vem o abençoado na bicicleta. Eita, o irmão está vindo ali, não estava em casa, vou falar com ele agora. Quando ele chegou perto de mim, botou o peitão assim para fora e disse: não vai mais na minha casa não, viu? Quero o senhor na minha casa mais não. Misericórdia. Eu disse: está certo, meu irmão, o senhor é o dono da casa, né? Fazer o quê?
entendendo, querido? Então, quando a gente passa por isso, a gente sabe o quanto sofre, o quanto padece, o que enfrenta para trazer uma alma, para ganhar uma vida para Jesus. A gente sabe o quanto sofreu, o quanto ralou para aquela pessoa. Quantas pessoas... Está ali o Laurindo, me desculpe, Laurindo. Quantas vezes eu não convidei aquele rapaz para vir aqui na igreja? Desde o tempo de Madureira, né, irmã Neide? Só desse ministério já tem 11 anos. Quantas vezes, rapaz, eu quero você lá. Aí depois que ele vem para cá, eu vou destratá-lo, envergonhá-lo, humilhá-lo, para ele sair depois dando trabalho, meu irmão. Está entendendo a importância, o valor, a dificuldade que é, queridos? Então não é porque alguém olhou para mim com uma cara feia, fez uma coisa que eu não gostei, que eu vou matar, que eu vou... Não! Porque é muito caro, é muito raro, é muito importante, querido, uma vida, uma alma. Então que você seja essa bênção, querido. Que você seja essa bênção. Já foi dito aqui, são muitos chamados e poucos escolhidos. O nosso trabalho é chamar, é convidar, é trazer, encher a casa, como está na sequência do texto que a irmã Raíssa leu. Traga os coxos, os aleijados, os doentes, os mendigos, traga tudo e enche a casa, está no texto. Depois que estiver na casa, o dono vem, faz a inspeção. Se alguém não está apto, ele, o dono, tira. Então sou muito chamado naquele dia, ele vai selecionar para ir para lá. A diferença é aí. Aqui a gente não pode distinguir, fazer separação, distinção, gosto de você, não gosto de você, você presta, você não presta. Não, isso quem decide é ele. O meu trabalho, o seu trabalho é chamar, convidar e trazer as vidas para a presença de Deus, para eles ouvirem a palavra e com certeza pela palavra, pela ação do Espírito Santo, serão transformados e mudados para caminhar juntos para as mansões celestiais. Louvado seja Deus. Então, querido, que Deus te abençoe. Não troque uma vida por coisas pequenas ou banais. Não faça como os escribas e os fariseus, que coavam o mosquito, mas engolia um camelo. Se tiver de engolir, engola o mosquito, mas é bom nenhum nem outro, né? Glória a Deus. Mas se tiver de engolir, o mosquito é mais fácil. Pode ser que você se engasgue com o camelo. Amém? Fique de pé, por gentileza.